E aí, Vini, tudo certo? Vamos começar? Então vamos. Então, a gente vai começar hoje com a principal matéria. A principal ideia é a gente começar a entender como é que eu penso português. A primeira sacada que a gente tem é o seguinte, ó. Quando a gente pensar português, a gente vai pensar o seguinte. O que a gente vai ver no curso? A gente vai ver morfologia, a gente vai ver sintática, semântica e estilística. Isso aqui é o que a gente vai estudar ao longo do curso. O que são essas relações? Essas relações são assim, ó. Quando eu pegar português e resolver pensar só a palavra, quando eu pensar só a palavra, eu estou falando de morfologia. Então, morfologia é individual, é palavra. Não me interessa o resto, me interessa só isso aqui, ó. Então, eu não vou pensar frase, não vou pensar nada, só vou pensar individual. Quando eu pensar sintática, eu estou pensando frase. Bom, aí sim, me interessa o que esse conjunto de palavras faz com esse outro conjunto de palavras, que faz com esse conjunto de palavras, e a gente começa a pensar em grandes estruturas. Então, claro que a base do nosso curso são esses dois. Isso aqui vai entrar no decorrer disso, ó. Mas a ideia é morfologia, pensar palavra, sintaxe, pensar frase. Tá, e a semântica? A semântica, a gente vai pensar o sentido. Semântica é sentido. Então me interessa o sentido, se eu troco a palavra para um lado, se eu não troco a palavra, se eu tirar a palavra, se mantém a mesma informação, se eu troquei a informação. Isso é relação semântica. E o que é estilística? É a teoria versus a prática. Que é uma sacada importante hoje para os concursos, porque a gente sempre acha assim, o concurso vai me cobrar a regra. Mas ele não vai te cobrar a regra, ele vai te cobrar a regra e a prática. Porque tem uma série de informações que a gente sabe na teoria, mas na hora de aplicar a gente não consegue. Um exemplo básico disso, plural. Te dá conta do plural? O Vini foi buscar os polígrafos. Vocês viram? E ninguém diz assim, ó, meu Deus, esse cara não sabe falar. Não, porque na prática o cara diz os polígrafos e todo mundo começa a falar isso e ninguém se apavora mais. Vai se apavorar se eu estiver dando aula e falar desse jeito. Vai se apavorar se eu estiver dando um discurso numa formatura, numa situação política, numa situação mais formal e eu falar desse jeito. Agora, aqui ó, no corredor, vamos tomar uns café, vamos buscar uns pão, vamos lá, passa batido, ninguém fica chocado, porque é a teoria versus a prática. Então, em vários momentos eu vou confrontar isso. A teoria está dizendo isso, mas no concurso vai cair assim, na prática a gente faz assim. Então, essa é a base do nosso curso. A gente vai começar então com 3 aulas na morfologia, mais ou menos, e 6 aulas para análise sintática. Então, hoje a gente começa com a morfologia. Morfologia, também conhecida como classes de palavras. Classes de palavras. Então, nesse processo, nós temos 10 classes de palavras. São 10 classes que fazem a diferença. O que a gente vai saber? A gente vai dizer o seguinte, a gente vai subdividir essas classes da seguinte maneira. As que são variáveis, e as invariáveis. Legal, Zambelli, nem sei o que é isso. É assim, ó. Variável é quando a gente pensar na relação de singular, plural, aumentativo, diminutivo, e aí a gente vai pensar nesse processo. São palavras que sofrem flexão. É a mesma coisa. Ele troca de menino para menina, singular, plural, aumentativo, diminutivo, e é esse o processo. Invariável é sempre desse jeito, não muda nunca. Já viram uma questão de prova que é assim, ó, se trocarmos a palavra aluno por alunos, quantas outras palavras deveriam dar para frente? Bom, vão variar as flexionáveis. As outras não vão ser contadas, porque elas são invariáveis. É esse processo, é dentro dessa lógica. Então, o que é que muda dentro das classes de palavras? Quem muda? Substantivo. Substantivo, que é aquilo que dá nome para o ser, muda. Adjetivo.
Adjetivo tem essa possibilidade. Menino, menina, querido, querida. Eu posso flexionar esses elementos. Tenho ainda os artigos. O menino, a menina. Eu tenho os pronomes. Este menino, esta menina. Eu tenho o numeral. 2 meninos, 2 meninas. E a gente tem verbo. Os verbos também vão ter uma série de flexões, né? Eles vão ter a relação de singular, de plural. Ele estuda, eles estudam. Flexionam também esses elementos. Então, variáveis, classes de palavras, a gente vai ter isso aqui. Só que na relação invariável, a gente tem preposição. Lembra que um dia todo mundo decorou as preposições a, ante, até, após, com, contra, de, desenho, entre, para, per, perante, sobre, trás. Decorou. Nunca mais mudou. É pra vida. Não vai mudar. Tu não vai ter a preposição a e a preposição o. Não existe. É só a. Só a é preposição. A gente vai ter também as conjunções. As conjunções, que é aquela listinha gigantesca que todo mundo se apavorava na oitava série, das coordenadas e das subordinadas, lembra disso? As coordenadas, aí a gente tinha 5 grupos, subordinadas, a gente tinha 10 grupos, aí tá, vou decorar, aí tu ia olhar, tinha 200 exemplos de cada uma, ou seja, é assustadora a matéria. Também, decorou, não muda nunca. Interjeição, que são as expressões que a gente fala na emoção, e os advérbios. Só que quando eu te falar que um advérbio é invariável, quando eu te falar que um advérbio é invariável, já começa um problema aqui. Porque ele é invariável na teoria. Na teoria. Porque na prática, ó, e aqui começa a estilística, ó. Na teoria e na prática a gente já faz uma baita diferença. Advérbio estabelece lugares, tempos, modos e assim. Mas tu não diz assim, ó, bah, acordei cedinho. E quando eu digo acordei cedinho, percebe que o cedo é o meu advérbio de tempo, né? E aí tu diz cedinho. Tu faz uma flexão nele, tu faz ele no diminutivo, então tu tá mudando. E ele não era para mudar. Então na teoria diz que não, na prática sim. Tá, ô Isabelle, e essa prática cai no concurso? Cai, porque todo mundo fala isso, né? Ô, vai rapidinho ali para mim. Rapidinho, né? O rapidinho que é diminutivo, que te dá uma ideia de intensidade ainda. Então a gente tem essas loucuras da língua, então teoria diz que não, prática diz que sim, mas quando a gente estudar os advérbios a gente pensa melhor sobre isso. Bom, são as 10. É isso que a gente vai estudar nas nossas 3 primeiras aulas. Tudo bem essa parte aqui? Sim? Vocês conseguiram ouvir a minha pergunta ali, pessoal? Sim? Sim. Ouviram? Ah, legal. Não, era só saber se vocês estavam a fim de responder ou não. Vamos lá então. Primeira parte, substantivo. Substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é aquilo que dá nome aos seres. Então, substantivo, nome. Tá. Te dá conta do seguinte, ó. Todo português, ele é dividido em verbo e nome. Te dá conta disso, ó. Concordância verbal, concordância nominal. Regência verbal, regência nominal. Verbo, nome, verbo, nome. Esse é o grande conflito. Então, eu já vou te dizer o seguinte, ó. O que não for verbo, nós vamos chamá-lo de nome. O que não é verbo, nós vamos chamá-lo de nome. Quando eu te digo que o substantivo é nome, beleza, ele é do grupo dos nomes. Mas ele dá nome aos seres também. Ele dá nome aos seres. Ele dá nome aos seres em geral. Então, tudo que a gente criar ganha um nome. Percebe que tu inventou um programa no computador. Tu inventou um treco lá que tu quer que as pessoas coloquem fotos, que as pessoas possam se deixar recados, que as pessoas se mandem mensagens e fiquem psicopatas. Aí tu, vou dar um nome, Facebook. Substantivo, não tem problema. Eu criei um treco que é só para mandar mensagem, então vou dar o nome de Twitter. Beleza, é o nome. Não, mas eu inventei um treco para sentar, então é a cadeira. Eu acabei de comprar um cachorro, então vou ter que dar um nome para ele. E aí tudo isso passa a ser substantivo. Substantivo é isso. Tudo que der nome, que definir algo, é um substantivo. Te dá conta que tudo tem nome.
Então a maior classe de palavra que a gente tem na língua é o substantivo. 70% das palavras em língua portuguesa são substantivos. Por quê? Porque tudo tem nome, tudo tem substantivo, certo? O que me interessa saber desse substantivo? Me interessa o seguinte, ó. Eu posso pensar esse substantivo pela classificação, por exemplo. A gente vai classificá-los. Classificação. Essa classificação, eu quero pensar primeiro na formação dele. Como é que se cria um substantivo? Essa formação se dá de 4 maneiras. Eu posso ter o famoso simples, um cara chamado de composto, um cara chamado de primitivo e um cara chamado derivado. Então, quando eu pensar na formação desse substantivo, como é que eu vou criar um substantivo na língua? Como é que eu crio uma palavra? Eu tenho 4 processos para essa palavra se formar. Ou ele vira simples, ou ele vira composto, ou ele vira primitivo, ou ele fica derivado. Tá, mas o que eu quero te mostrar, que tu não pode ficar assim, ah tá, ou é um ou é o outro, é o seguinte, ó. As ideias de oposição nascem aqui, ó. É primitivo versus derivado. É simples versus composto. Nada impede que uma palavra, que um substantivo, seja simples e primitivo. Que seja composto e primitivo. São ideias de oposição. Cada grupo, cada 2 é uma oposição. Então vamos lá. Simples. Ó. Peguei a relação do simples. Simples, uma palavra. Então eu coloco chuva, uma palavra simples. Se eu colocar livro, livreiro, flor, guarda, ó, tudo simples, tudo uma palavra só. Legal. E se eu fizer um composto? Ah, bom, então eu vou ter que ter 2 substantivos. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter um guarda, chuva. Beleza? Já criei uma nova palavra, uma palavra composta. Eu vou ter um couve, flor. Então, assim por diante. Se eu pegar 2 palavras para formar uma nova palavra, isso se chama composto. Se for só uma palavra, é simples. Tá? Bom, e o primitivo? Bom, o primitivo e o derivado tá no nome, né? O primitivo é o que vai dar origem, que é o que a gente chama de família. E o derivado é quando eu começo a colocar sufixos. Quando eu começo a derivar palavras a partir daí. Então, se eu pegar, por exemplo, assim, ó. Livro é primitivo. Mas o livreiro é derivado. Sim ou não? Sim. Ó, gás é primitivo. Gasoduto já é derivado. Então, uma palavra que forma as outras, o primitivo. Quem vem dela, o derivado. É isso. Tá? Isso é quanto à formação. Isso é como que eu vou organizar esses substantivos na língua. Mas, claro que existem outras formas. E aí vai ser assim, ó. Aí existem assim. Ó, isso é formação. Mas eu posso pensar esses processos também quanto ao significado. E claro que quanto ao significado, para mim é muito mais interessante do que a formação. Para cair numa prova, para a gente precisar para análise sintática, o significado é mais importante. Então assim, ó, como acabou o quadro aqui, eu vou puxar as flechinhas que eram para estar aqui, vão sair aqui, tudo bem? Entenderam?
Não é para ficar perdido na aula. 5 ideias. Que ideias que eu quero te mostrar? Ele pode ser comum, ele pode ser próprio, ele pode ser concreto, ele pode ser abstrato e ele pode ser coletivo. Vamos lá, vamos caracterizar cada um deles e entender esses processos. Então, comum ou próprio é uma competição. É comum ou próprio, concreto ou abstrato. E o coletivo corre paralelo, tá? Então, basicamente é isso. Bom, comum e próprio. Comum é o geralzão. Comum é o básico. Então, quando eu coloco assim, ó, cachorro. Cachorro é comum. Qualquer Cusco é cachorro. Tá, mas e o próprio? Sei lá, como é que é o nome de cachorro? Como é que é o nome do teu cachorro? Tu não tem cachorro? Ah, mel? Se tu tivesse, ia ser mel. Mel. Assim? Tá, mas mel pode ser comum também, não pode? Se for com a letra minúscula, não pode? Pode ser o mel, não pode? Tá. Vamos lá. Diz o nome de uma pessoa. Não, mel não, pessoal. Mel é o cachorro da colega, ele não pode ser. Ah, Mel Lisboa. Putz. Tá, vamos ter que pegar outro. Vamos pegar Lisboa, então. Lisboa. Já botar uma cidade, pronto. Me diz um nome, uma coisa comum. Sei lá, botar curso. Nome próprio. Vamos botar Guaíba. Vamos pegar um comum. Vamos chamar um carro. Um próprio. Palio. Sei lá. Enfim, esse é o paralelo. Comum é qualquer coisa. Qualquer coisa que eu der nome é um substantivo comum. Tudo que especificar o ser, tudo que limitar o ser, a gente passa a ter próprio. Tudo bem? Tá, mas esse aqui, ó, até então, pessoal, é coisa... Tá, legal de saber, dominar. Mas quem é que aparece nas provas? Quem é que vai complicar na sua vida para análise sintática? É essa dupla aí, ó. Concreto e abstrato. Concreto e abstrato fazem um estrago gigantesco. Porque a Sora, a vida inteira, nos ensinou assim, ó. Ah, concreto é o que tu pega. Abstrato é o que tu não pega. Não era assim que todo mundo aprendeu? Tá, esquece isso. Isso é coisa do passado. Tá, mas não é para sofrer. Quando eu digo esquece, as pessoas fazem, ah, não, eu já nem sabia direito, ainda vou ter que esquecer o que eu já sabia. Esquece, relaxa, vamos zerar. É assim, ó, modernamente não se diz mais que é o que se pega e o que não se pega. É assim, concreto existe, abstrato depende dos outros para existir. O concreto existe por si só. Então se eu falar, por exemplo, se eu falar lixeira, lixeira existe, tá ali, ó, lixeira. Se eu falar aluno, aluno existe. Se eu falar sereia, se eu falar anjo, e agora? Aí tu vai dizer, não, para aí, Isabelle. Sereia, anjo? Nunca vi. Já viu? Nunca vi um anjo. Nada, nem sereia, vocês já viram? Vini, nunca viu? Tá, mas aí que tá o detalhe. Quando eu falar sereia, vocês não imaginam uma sereia? Ninguém imagina uma sereia voando. Todo mundo imagina uma sereia daquele jeito, não é? Igual da sessão da tarde. Metade mulher, o rabo de peixe, não é assim que a gente imagina? Então existe. Quando eu falar anjo, ninguém imagina um gurizinho com duas guampas. Tu imagina o quê? Com duas asinhas, né? Então existe no imaginário coletivo, existe por si só. Ele não precisa ser real, ele tem que existir. Quando eu pensar, quando eu falar bruxa, tu não visualiza uma bruxa?
Não fica olhando para colega. Tô falando no geral. Quando eu falar bruxa, tu não visualiza uma bruxa? Visualiza, né? Então isso é concreto. Concreto existe por si só. Tá, mas o que seria o abstrato então? Bom, o abstrato é assim, ó. Se eu falar fome, percebe que só existe fome se eu estiver com fome. Não existe fome. Olha ali a fome atravessando a rua. Não existe. Fome é só se eu sentir fome. Se eu sentir saudade. Raiva. Beijo. Amor. Percebe que são substantivos abstratos. Não existe por si só. Sempre que eu dou esse abstrato, toda aula eu prometo que eu nunca mais vou falar que amor é abstrato. Mas eu não consigo, porque eu sempre lembro de um casal. Estava dando aula e um casal... alguém é casal aqui na aula? Por enquanto não? Tá. Depois no fim do curso vai ter uma reunião dançante, aí vocês vão ter a chance de se conhecer. Mas tinha um casal na aula e eu falei assim, ó... abstrato é o que depende de mim. Ninguém vê, né? Ninguém vê o abstrato. Tu não vê raiva. Aí então pode ser, mas eu vejo a raiva nos olhos dele. Tá, mas aí é metáfora, entendeu? Não pode ficar viajando. Aí eu falei, amor, ninguém vê amor. E aí a guria olhou pro namorado e falou, eu vejo. E eu, ai, que brega! Que brega, como é que tu vai ser romântico na aula de português? Não existe, sabe? Ai, tu é a minha crase. Não existe isso, para com isso. Não viaja. Então, só existe beijo se alguém estiver se beijando. Só existe raiva se alguém estiver com raiva. Então, abstrato é isso. Tá, qual é a maior polêmica que a gente tem dessa relação? Deus. Deus é concreto ou abstrato? E agora? Aí quando eu pensar assim, ó, vai dizer, mas eu não acredito, então não existe. Não, eu acredito, então depende de mim. Tá, mas aí o que se convencionou? Quando eu falar Deus, tu não tem uma ideia do que é Deus? No geral, ninguém pensa Deus um guri de 14 anos. Né? Esse cara é Deus. Não, esse guri é um guri cagado. Né? Quando Deus é um cara mais velho, é um cara de barba. Deus não tem barba pra vocês? Sim. Barba branca. Ninguém pensa numa barba... Deus é primo do Papai Noel, mais ou menos, assim, né? É naquele clima ali, né? Então, isso é a relação que a gente tem de... Bom, então é concreto. Então, ele é mais ou menos para todo mundo. Então, ele é considerado concreto também, apesar de toda a polêmica que o cerca. Certo? Tá, e o coletivo? Aí, o coletivo é gigantesco. O coletivo é aquela decoreba que a Sora nos ensinou uma vez no colégio, que ela ensinou pra gente decorar, por exemplo, o coletivo de... cachorro. Lembra? Como é que é o coletivo de cachorro? Matilha. E o de camelo? Cáfila. E o de livros? De bichinho é fácil, eu quero ver de estudo. Wikipédia, né? Olha aqui, ó. O que é o de livro? Aí tu lembra que tu tinha biblioteca, acervo, aí tu tinha gafanhotos, aí a senhora dizia nuvem, aí tu ficava, tá, mas nuvem? E a gente ficava viajando e era muito legal, a gente decorava e servia para fazer palavras cruzadas. Bom, isso não serve para mais nada senão isso. Raramente isso aparece em prova e quando aparece, olha, dá pra fazer um bolo. Então assim, o que a gente vai ter então desses coletivos? Separei alguns pra gente saber que existe. A gente tem lá multidão, antologia, que é de livros, acervo, que pode ser de livro, pode ser de informações. Então, esse coletivo é um grupo paralelo, que tem essa ideia que da gente conseguir denominar uma série de grupos com esses nomes. Tá, ô Isabeli, as pessoas usam isso? Claro que não. Quando é que tu falou matilha na tua vida? Percebe? Alguma vez tu já falou assim, ó, que linda a matilha que essa cadela deu. Tu já falou isso? Se tu já falou, tem um fenômeno, porque ninguém fala isso. Porque o que a gente diz?
que linda cachorrada, não é assim? A gente pega uma palavra que é muito mais fácil pra gente usar isso no dia a dia. Se eu falar matilha, eu tenho que esperar que o meu falante saiba o que é matilha. E se eu falar cachorrada, ele faz por derivação. Cachorro, cachorrada. Ah, eu sei o que é. Entendeu? Essa é a diferença, uma relação muito mais prática. Bom, existe? Existe. Tá aí, mas não te importa muito com ele. Tudo bem essa primeira parte aí, pessoal? Sim ou não? Legal. Então isso foi classificação, tá? Eu tenho essas 9 classificações. Pela formação e pelo significado, 4 na formação, 4 no significado. Tá, ô Zambelli, são excludentes? Só são excludentes 2 a 2, ó. Então, por exemplo, se eu pegar a palavra cachorro, bom, cachorro é comum, cachorro é concreto, cachorro é simples, cachorro é primitivo. Entendeu? Ele não é excludente, não é assim, ó, cachorro é só aquilo ali. Não, ele pode aparecer em vários, ó. Se eu pegar, por exemplo, a palavra livreiro. Então tá, livreiro é comum, livreiro é concreto, livreiro é simples e livreiro é derivado. Entendeu? Tu tem várias possibilidades de classificar essa palavra. Não é excludente, é 2 a 2. É ou é isso ou é isso, ou é isso ou é isso. Tudo bem? Legal. Então foi. Posso apagar essa parte aqui? Sim? Tá. Além disso, além da relação de formação e de significado, vamos pensar agora nas flexões. As flexões dos substantivos. Quando eu pensar em flexão, essas palavras, elas podem ser flexionadas em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Ah, legal, Zambelli. Já ouvi falar disso, mas eu nem sei o que é isso. Tá, então vamos lá. O que é gênero? Masculino e feminino. Masculino e feminino. O que é número? Plural e singular. E grau? Aumentativo e diminutivo. Tá? Então, quando eu falar de substantivo, substantivo é uma classe de palavra que consegue ter essas flexões. Eles conseguem variar de menino para menina, eles conseguem variar de singular para plural, de aumentativo diminutivo. Então é isso que eu quero pensar agora com vocês. Pensar como é que a gente vai organizar isso dentro desse raciocínio. Bom, quando eu pensar na primeira relação, que é a relação de gênero, quando eu pensar no gênero, vai funcionar da seguinte maneira. Existem substantivos biformes e uniformes. Quando eu pensar em biforme, está no nome. Bi, duas formas. Então eu consigo marcar essa ideia assim, ó. Por exemplo, quando eu tenho aluno, aluna. Rei, rainha. Quando eu colocar genro, nora, pai, mãe. Então olha só, eu tenho essas possibilidades. Eu posso só trocar o artigo no final da palavra, eu posso só trocar aluno, aluna, né? Eu posso trocar guri, guria. Eu posso só acrescentar, posso só trocar e troco o gênero. Eu posso ter palavras diferentes, ó, que é o caso de rei, rainha, genro, nora, pai, mãe. Enfim, existe uma forma para o menino e uma forma para a menina. Tá, mas e os uniformes? Esses são os legais dos concursos. Esses são os caras dos concursos. Porque aparece da seguinte maneira, ó.
Quando eu pensar nesse uniforme, eu tenho 3 possibilidades. Não desiste. Olha só. 3 possibilidades dele ser uniforme. Existe uma coisa chamada de comum de 2 gêneros. Comuns de 2 gêneros. Existe algo chamado de sobrecomuns. Sobrecomuns. E existe uma coisa chamada de epícenos, que não nos interessa muito. Mas é assim, ó. Comum de 2. Então, tu põe o "o" para marcar, tu troca o artigo, tu troca o pronome. Então tu coloca assim, ó, por exemplo, quando eu coloco o e a artista. Ó, o artista, a artista. A palavra não se altera, ela é comum para os 2 gêneros. Por isso que se chama comum de 2. Tá? Eu mantenho a palavra e só troco isso aqui. Quando eu tenho assim, ó, o e a estudante. O e a jornalista. Ó, é uma palavra comum de 2. Eu só troco a palavra. Bom, mas e o sobrecomum? O sobrecomum é o mesmo para sempre. Então a gente tem o cônjuge, a vítima, a criança e assim. O que eu estou te mostrando com isso, ó? Quando eu conseguir fazer a trocar o artigo, se eu trocar o artigo de menino para menina, bom, então ele é comum de 2. Agora, se ele só tiver um artigo, só tiver daquele jeito, ele é o famoso sobrecomum. Tá, o que eu quero que tu entenda isso? Como é que eles vão te cobrar isso numa prova? Te liga. Como é que se cobra isso numa prova? Se cobra assim, ó. Se trocarmos o artigo da palavra artista, se trocarmos o artista por a artista, muda a palavra? Não muda a palavra. O significado da palavra é o mesmo. Mas te liga no seguinte, ó. E se eu fizer isso aqui? Se eu fizer isso aqui, ó. O e a capital. É comum de 2 gêneros? Percebe que já mudou o sentido da palavra? Uma coisa é o capital, outra coisa é a capital. O capital é o quê? Grana. E a capital? Cidade. Então tá, ó. Então, aqui não muda nada. Aqui não alterou a semântica da frase, não alterou o sentido da palavra. Agora lá alterou. Quando eu digo o estudante e a estudante, estou te dizendo a mesma coisa. É o cara que estuda. Agora, se eu colocasse assim, ó. O e a grama. Altera, pessoal? Sim. Agora altera, né? Por quê? Porque o grama a gente tem o quê? O peso, a medida, a métrica. E a grama? Capim, planta, relva, mato. Tá, então ó, aqui não mudou nada, mas aqui mudou. E o que é legal da gente se dar conta? Lembra que eu falei pra vocês agora há pouco que tem um negócio chamado de estilística? Que é, a teoria diz que é uma coisa, na prática é outra. Grama é uma prática disso que a gente se dá conta, ó. Todo mundo vai no mercado aqui, sim? Não é uma coisa absurda, vocês estão vendo? E no mercado, ridículo. Tu vai toda semana no mercado. E aí quando tu vai lá no mercado, na padaria, tu pede pra mulher sempre, me vê 300 gramas de queijo. 300 gramas de queijo. Tu fala assim. Quem é que não fala assim? Agora nunca ninguém fala, é incrível, é um fenômeno. Que bom, tô dando pra uma turma especial. Essa turma é especial. Ninguém fala. Olha só. Quando as pessoas pedem me ver 300 gramas, tu percebe que tu está dizendo para a mulher que tu quer 300 capins, né? Tu quer que a mulher arranque. Tá, Zambelli, é óbvio que eu não estou dizendo isso. Olha o contexto. Tá, mas é que o contexto diz que tem que ser peso. E a gente, na prática, usa ele como capim. Porque na teoria eu tinha que dizer o quê? Me vê 300
gramas. Viver 300 gramas e não 300 gramas. Tá, então tá, Zambelli. A partir de agora eu vou falar sempre assim. Mas tu te dá conta que se vocês começarem a falar assim, a tia da padaria vai achar que vocês falam errado. Né? Ela vai dizer, olha esse mongolão, não sabe nem falar. Olha o jeito que ele fala. Por quê? Porque a teoria diz que é de um jeito, mas a prática é outra. Já é da vida, entendeu? Não adianta tu chegar lá na padaria e resolver... Não, aí ó, pessoal da fila, agora é masculino, hein? Vamos se ligar. Ninguém vai estar, tá bom, E troca, porque a teoria é uma coisa, a prática é outra. Então, existe isso na língua. Por isso que tem o comum de dois gêneros, que a gente só altera o gênero e não altera o sentido. Mas outras palavras trocam o sentido.